Olá, amigos do Foco América. Hoje estamos com Mauro Freitas aqui, conversando conosco diretamente do Brasil, online, e vai nos contar sobre esse sucesso incrível do GBG no Brasil, como se tornou o maior networking de middle marketing do país. Mauro, muito obrigado por dedicar esse seu tempo valioso para contar essa história maravilhosa, eu acho maravilhosa, do Global Business Group, que é um verdadeiro exemplo de empreendimento de sucesso. Tudo bom, Lenel? Primeiro, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês do Foco América. O Foco América é já parceiro do GBG e, por isso, faz todo sentido a gente falar aqui, né, como foi essa iniciativa do Global Business Group no Brasil e o porquê, né, nós continuamos ainda animados e interessados em fazer crescer essa iniciativa, que foi bastante interessante e que ela se consolidou ao longo do tempo, aí desde 2016. Então, obrigado por também abrir esse espaço para o GBG e todos os seus integrantes através do Foco América, que já é para nós um motivo aí de reconhecimento e parceria muito relevante. Como é que surgiu a ideia de criar o GBG? Qual era o propósito inicial quando você formou esse grupo? O GBG, né, nós batizamos assim, Global Business Group, foi o que nos passou na cabeça na época. Ela foi uma iniciativa derivada de uma leitura que eu fiz até na época, que é um livro chamado Oportunidades Exponenciais, né? Tem um livro aí dos Estados Unidos, e esse livro ele me inspirou a fazer algo que fosse disruptivo naquela época de 2016, que seria fazer a utilização de uma ferramenta, então, naquela época, novidade, que eram os grupos de WhatsApp, para recolher, né, todos aqueles contatos que eu tinha já colecionado ao longo dos anos, colocar aquilo num formato de grupo e oportunizar para as pessoas contatos de pessoas interessadas em alguns aspectos comuns, como, por exemplo, geração de negócio e intermediação de negócio. E te confesso, naquela época, a gente não sabia que, né, como se diz aqui no Brasil, que bicho isso ia dar, né? A gente não sabia exatamente o resultado. Mas aí é que eu volto ao livro, que dizia que todas essas iniciativas disruptivas deveriam ser alguma coisa que a gente colocasse para romper alguma lógica já de atuação. E aí a gente optou, então, em arriscar algo que poderia durar um mês, né? Se aquilo não fosse o caminho indicado, mas fazer algo espontâneo, né? E assim foi feito, nós começamos a reunir amigos, né, e com alguma referência em prática de intermediação de negócio no Brasil, e esse grupo acabou crescendo, se consolidou, começaram a criar amizades, e esse movimento foi nos indicando algumas questões que nós deveríamos ir ajustando ao longo do tempo. E por isso é que nós estamos aí desde 2016, já, né, numa caminhada de ajuste constante, né, um chamado PDCA, aí, quem trabalha com gestão sabe bem, fazendo o ajustamento, de excluindo aquilo que não está dando certo e implementando e reforçando aquilo que a gente está vendo que está nos indicando como algo de sucesso e de ajuda, né, para implementação e aprimoramento e efetivação de negócio entre pessoas amigas e profissionais com afinidades iguais, né? Bom, nesse sentido, o convite para fazer parte do GBG é seletivo, certo? Qual o critério utilizado para aceitar novos membros no grupo e garantir essa seriedade que tem hoje desse networking? Olha, a gente tenta ser o máximo possível flexível e abrir o espaço para qualquer um que se apresente com interesse de geração de negócio e geração de renda, né? Se baseando exatamente na experiência dos outros e oportunidade também dos outros e as oportunidades que ele leva para o grupo. Mas, naturalmente, como a gente começou a fazer um grupo, a gente buscou quem a gente conhece. E dentro das pessoas que a gente conhece, nós levamos pessoas com as seguintes características: que têm conhecimento de trabalhar no ambiente de internet, de grupo de WhatsApp, que a gente acaba aprendendo a viver nesses ambientes, né? Nós temos que ser focados, a gente não pode colocar qualquer tipo de informação, a gente tem que ter uma segurança que a pessoa não vai se desviar
para algum tipo de agressão, desvio do propósito do grupo. Então, isso mais ou menos já nos indica o perfil da pessoa. E o outro, que é basicamente, né, algo também essencial, que é uma pessoa voltada à geração de negócio. Então, é uma pessoa com uma vocação para atuar em network e também uma pessoa que busca, nesse network, geração de oportunidade e intermediação de negócio. O GBG também promove encontros de empresários, não é verdade? Eu mesmo tive a oportunidade de participar de um aí em São Paulo, uma maravilha. Não dá mais porque estou aqui em Miami, mas fiquei impressionadíssimo com o nível de absolutamente tudo. Da organização, do local, qualidade do buffet e, é claro, do nível dos participantes do grupo. Esses eventos eles têm impactado o fortalecimento de amizade, parceria e têm criado novos negócios entre os membros? Olha, Neu, foi bem interessante, sabe? Eu me lembro do seguinte: primeiro nós buscamos fazer algo de nível assim nacional, né? Então a gente chamava GBG Brasil. Aí depois a gente tentou regionalizar, né? Então nós levamos para cada estado um GBG. Então tinha o GBG Rio Grande do Sul, GBG Amazonas, Ceará, né? E isso nos deu muito trabalho. Aí nós buscamos tirar de estado e regionalizar. Aí criamos o GBG Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste, Norte, Sul. E aí nós percebemos, num determinado momento, que a lógica estava na afinidade da atividade, e não da regionalidade. Então, nós transformamos os GBGs em GBGs por temas, né, de afinidade de negócio. Então, tem o GBG Real Estate, Service, Trading, né? Nós colocamos na língua inglesa até para facilitar, porque, em seguida, também nós começamos a perceber que se criou uma necessidade, um pedido do grupo para criar o GBG China, Israel, Estados Unidos, Europa, América Latina, para também afinidade, né, regional nesse aspecto, parece que faz sentido, né? Mas aqui no Brasil a gente fez afinidade por área de atuação. E aí nós começamos, né? Isso é um aprendizado em cima daquilo que nos sugerem, daquilo que a gente percebe. Nós percebemos também a necessidade de fazer encontros presenciais, para que as pessoas trocassem cartão, apertassem a mão, né? Tivessem aquele sentimento de pertencimento, né, a um grupo que, apesar de dinâmico, como o WhatsApp, não dá, né, a mesma sensação de uma pessoa se apresentar, né? Então, nós começamos a trazer no nosso modelo jantares e almoços de adesão, né, como a gente chama aqui no Brasil, que são os jantares que a pessoa paga o seu ingresso, o seu almoço, o seu jantar, para nós não termos custos, né, de pesado naquele momento, e começamos a trazer pessoas para darem palestras também sobre alguns aspectos de ordem econômica, de mercado, e foi muito interessante, né? Então, nós conseguimos, fazendo parceria com escritórios, né, como foi no início, o escritório do Nelson Williams, no Brasil, tivemos também outros escritórios, né, como o do Andrade Silva, de Minas Gerais, o meu mesmo, Oliveira Freitas, em Brasília, porque escritórios de advocacia geralmente concentram oportunidades de negócio. E, além disso, nós começamos a trazer também economistas para falar para esse público, né, tanto de advogados, intermediadores de negócio. Então, nós trouxemos, né, tivemos a oportunidade de trazer o Candir para dar uma palestra no encontro em São Paulo, trouxemos Gustavo Loyola, né, Rui Coutinho em Brasília, alguns amigos, né, para trazer para nós informações relevantes de geração de negócio. E isso deu muito certo. E as pessoas começaram a realmente cobrar outros encontros, né? Então, acabou que nós fizemos vários já em São Paulo, chegamos a reunir num jantar desse aí, almoço, mais de 200 pessoas. E aí nós começamos a fazer isso, começamos também a fazer, né, até a iniciativa de lançar um livro sobre M&A aqui no Brasil, com pessoas integrantes do grupo GBG M&A. Fizemos o livro, lançamos, ele teve uma boa repercussão, e aí isso virou uma marca nossa, né? Esses jantares por adesão e também de apresentação espontânea, né? Isso até entrar a pandemia, né? A pandemia realmente foi um desafio para todos, nós tivemos que encerrar esse ciclo, né, de palestras e jantares,
e fazer mais lives, né? Aquelas questões assim de mais na internet, o que nos deu também uma certa abertura para uma outra oportunidade, uma nova dimensão, mas ao mesmo tempo tirou a nossa dinâmica de contato pessoal que dá um pouco mais de liame, assim, de adesão das pessoas a esse ambiente. O que agora nós estamos retomando, né? Foi a grande oportunidade também que nós levamos o Foco América para apresentar para o pessoal em São Paulo, dessa parceria Brasil-Estados Unidos através do Foco América, que para nós entendemos é o melhor caminho para a gente levar qualquer oportunidade para os Estados Unidos e, quem sabe, trazer dos Estados Unidos uma oportunidade também para o Brasil. Eu me lembro de um papel bastante importante do GBG durante a pandemia. Eu acompanhava a troca de informações, né, sobre fornecimento de produtos, disponibilidade de máscaras, importação disso, daquilo, e foi muito importante a participação do GBG na comunicação desses suprimentos todos. Mas fora isso, você pode revelar alguns casos de negócios originados nessa interação entre os membros do GBG? Lineu, teriam vários casos, tá? Não tem nenhum assim emblemático de que a gente possa dizer que tenha sido algo tão impactante a nível nacional. O que, aliás, fez com que a gente avaliasse que, no final das contas, a nossa vocação e o nosso perfil é de ser hoje o maior grupo de network de middle market no Brasil. Ou seja, os negócios que a gente faz, ele é em escala, em valores até um pouco menor do que M&As de grande porte, né? Então, não é realmente o foco que o GBG nos ensinou que nós somos. Então, nós fazemos, por exemplo, grandes, né, negócios em áreas de compra e venda de imóveis, às vezes de galpão de uma empresa, uma questão de um trading de negócios de açúcar, arroz, milho para o exterior. Então, são vários negócios que saem, mas eles não são registrados. E isso tem uma razão que nós elegemos no início. Nós não queríamos controlar exatamente as ações e os resultados. A gente queria abrir um ambiente de negócio que ela nos dissesse, indicasse para que lado e caminho nós iríamos, né? Por isso que a gente brincava, chamava o GBG de uma ameba, né? Porque ela não tem formato, não tem cor, não tem, né? Mas ela vai em frente, vai fagocitando, vai se desviando daqui e dali, vai seguindo. Então, esse foi o primeiro momento. Então, assim, vários negócios surgiram, várias parcerias, inclusive sociedade, entre os participantes. Então, nós nunca vamos saber exatamente o tamanho, a dimensão, a repercussão que teve, né, assim, objetivamente, né, porque a coisa acontece, a gente não teve, nesse primeiro momento, a preocupação de registro da repercussão, né, e do desdobramento desses relacionamentos criados e amadurecidos no ambiente do GBG. Algo que hoje, né, parece, o GBG está nos indicando que nós precisamos fazer, e é por isso que, inclusive, começamos essa parceria com o Foco América, que nós queremos cada vez mais conhecer as pessoas, conhecer o perfil das pessoas, conhecer os negócios das pessoas, a regionalidade, para utilizar hoje algo que faz sentido, é possível, a inteligência artificial, porque aí nós vamos ter um arcabouço de uma caminhada já desde 2016, quase mais de 1.000 pessoas envolvidas nesse ambiente que nós temos, e nós vamos poder fazer algum cadastro simples, objetivo, que faça com que a inteligência artificial, até pesquisando sites das pessoas, postagem, também as mídias sociais, faça conexão. Talvez tenha alguém, né, nos Estados Unidos que faça todo sentido de conhecer alguém em São Paulo que não sabe um da existência do outro, né? Mas a inteligência artificial ela vai fazer a avaliação de alguns algoritmos e vai dizer, olha, você, Lineu, tem tudo a ver com o Ricardo de São Paulo. Vocês precisam entrar em contato e tratar de um assunto, por exemplo, de introdução de um novo produto nos Estados Unidos, que são coisas que vocês trabalham, vocês estão trabalhando no paralelo, mas podem trabalhar de uma forma complementar. Isso já é algo que a inteligência artificial faz por nós
dá para atuar, a gente tem a missão de reunir as pessoas. A tecnologia vai dizer o que nós podemos fazer com essa reunião. Então, é por isso que realmente faz todo sentido, agora que nós estamos chegando a quase 10 anos de um movimento espontâneo, né, chamado GBG, se reunindo com a experiência da Foco América, porque nós temos uma expectativa muito interessante de fazer exatamente o que a lógica nos diz hoje, que talvez os Estados Unidos não tenham assim, tanto interesse no mercado brasileiro. Será? Será que agora, com inteligência artificial, agilidade nos meios de negócios, né? E depois de ter trabalhado, experimentado e consolidado esse grupo desde 2016, será que não está na hora da gente dar um passo decisivo, diferenciado e aproveitar toda essa caminhada com o teu conhecimento no Foco América e com a tecnologia? Me parece, eu responderia que sim, né? Que esse é o momento. Eu acredito que sim também, né? Você, em poucas palavras, definiu bem o futuro que aguarda a todos nós, o GBG e para o Foco América também, com essa revolução da inteligência artificial que nós utilizamos bastante aqui na nossa agência, e como os próprios membros do GBG contribuem para o crescimento do grupo, né? É muito interessante isso. Como os interessados em participar no grupo podem se envolver mais e tornar-se um membro? Quais são os passos a seguir? A gente trabalhou, num primeiro momento, para dar estabilidade, nós estávamos mais preocupados com isso, em buscar pessoas que nós identificássemos com perfil que participar do GBG. Hoje, nós já temos pessoas, um grupo tão experimentado, que o único cuidado que a gente tem que ter para quem a gente oferece esse grupo é depois dar uma balizada, caso ele saia um pouco do perfil que a gente deseja. E é muito simples, né? Qualquer um que queira entrar, é só se apresentar para qualquer um que conheça, que está já atuando no GBG. Nós vamos colocar aí na tua mensagem depois, via Foco América. É uma maneira da pessoa entrar também no GBG pela parceria estabelecida entre nós. E essa pessoa, ela pode entrar em contato comigo. Mauro Freitas, ele vai ver nos grupos, né, como idealizador, se ele tiver alguma dúvida até a respeito de eventual pessoa, para a gente dar um perfil um pouco mais acurado. Mas o que essa pessoa precisa? É acessar alguém do GBG para solicitar que ele seja incluso, né? Para a gente mande um link também, pode solicitar também aí para a equipe do Foco América, por favor, gostaria de entrar no GBG. Não tem problema, manda o link e ele vai entrar. E a gente leva muito a sério esse ambiente do WhatsApp, né? Até pelas repercussões e responsabilidade que nós temos ciência a gente se ocupa muito de respeitar. Tanto, né, a lei de proteção de dados, também com relação a evitar qualquer conflito entre integrantes. Então, a regra é muito simples. Entra, faz parte, se apresenta, né? Não é obrigado. No GBG, a gente quer criar o mínimo possível de exigência. É uma questão que a gente tenta plantar nas pessoas, é o pensamento colaborativo e espontâneo, né? É sensibilidade. Então, a pessoa entra, se apresenta, né? Como se fosse eu, entrando, sou Mauro, sou advogado, trabalho com M&A, com direito da pessoa idosa, atuo no Brasil, em todo o território brasileiro, e gostaria de fazer negócios com alguém que gostaria de vender produtos, por exemplo, de tecnologia voltado para soluções de pessoas idosas. Pronto, me apresento e quem tiver interesse entra no privado. E aí eu vou acompanhando, lançando os meus produtos e observando aquilo que pode me fazer, né, de repente, me trazer algum interesse. Então, ele vai entrar, tem o GBG geral e tem alguns grupos também que são específicos, como a gente falou. É o grupo de trade, surf, tributos no Brasil, né? Ou ele pode buscar negócios diretos na China, Estados Unidos, América Latina. E aí ele vai postar coisas que não pesem para o grupo. Então, ele vai dizer assim, pessoal, eu tenho 30 mil toneladas de milho, tá, disponibilizável no Porto de Santos para fins de exportação. Quem tiver interesse, entra no privado e entra em contato comigo para a gente poder avançar no negócio. Para que isso, Lineu? Para não ficar desdobrando e discutindo questões dentro do WhatsApp, que essa ferramenta não se presta para isso. Assim como não se presta a ferramenta também
para ficar dando bom dia, feliz Dia das Mães, feliz aniversário. É simpático, a gente deixa até, às vezes, acontecer. Aí, pelo privado, a gente vai, olha, meu, só lembrando aqui que a gente tenta não fazer esse tipo de exposição para não pesar o grupo, porque ele tem uma regra básica. Se você não está acompanhando, você vai postar para cima, ou vai ter que voltar e ficar procurando, né? Então, algo que a gente deve resolver mais para frente, com inteligência artificial, com as plataformas que estão sendo criadas mais céleres e mais objetivas também. E, paralelo a isso, Lineu, a gente vem fazendo também, né, para quem tem interesse em entrar, é bom saber também que nós fazemos parcerias estratégicas, como é o Foco América. Então, por exemplo, quem tem interesse em levar produtos para os Estados Unidos, conhecer o mercado, ele tem um canal Foco América para tratar disso, assim como tem o GBG Estados Unidos. Mas ele tem ferramentas para se orientar. Aqui no Brasil, se ele quiser falar sobre tributo, ele vai entrar no GBG Fiscal Tributos. Se ele quer falar sobre startup, ele vai entrar ali. E assim como nós descobrimos também, dentro de uma parceria que nós temos com a Stark. A Stark é uma investment bank. Ela trabalha com isso no Brasil. Ela trabalha trazendo tanto recurso para empresas que precisam fluxo de caixa ou implementar, como M&A também na posição de vendedor. O que a gente faz? Como na GBG nada é obrigatório, a gente diz, você quer fazer o M&A direto, não tem problema, faça. Você pode, de repente, dominar todo o processo. Mas se você quiser originar um negócio com alguém que a gente atesta como alguém que tem já conhecimento, experiência e vai te orientar, a gente pode ajudar indicando para a pessoa para qual é o melhor caminho. Como a gente indica o Foco América como esse elo entre Brasil e Estados Unidos, a gente indica Stark, né, para fazer o trabalho de Investment Bank M&A, né, e assim como outros colegas também na área de tributos, na área de trading também, na questão de aquisição de real estate no Brasil. Então, nós temos pessoas que a gente indica para dar orientação para quem quer originar o negócio e não quer perder tempo e também não se arriscar fazendo o que não conhece, né? Que a maior frustração que nós temos é a não efetivação dos negócios ou a frustração de distribuição de resultado dos FII porque não fez um contrato, porque não estava bem registrado, não deixou bem alinhado quem é que faria o pagamento do resultado financeiro. Então, tudo isso tem um método de trabalho. E aí é que nós temos, então, grupos já experimentados, que já estão há quase 10 anos juntos, assim como nós promovemos livros, promovemos lives, promovemos os encontros, exatamente para levar pessoas que já são parceiras nossas para falarem dos seus produtos e se disponibilizarem como uma empresa, né, e parceira para a estruturação e efetivação dos negócios dentro do mercado brasileiro e também em outros continentes. Olha, só esclarecendo para quem nos ouve no momento, que já temos um link no home do Foco América que leva diretamente para a página de inscrição do GBG. Portanto, quem se interessar em participar do GBG, o link está lá, na homepage do Foco América. Tá? Exatamente. Eu acho que vale a pena, Lineu, até chamar a atenção que fazer parte do GBG era um princípio nosso não ter custo fixo mensal. Então, as pessoas entram e se nós propusermos algum tipo de parceria, negócio, a gente propõe como mais uma oportunidade com regras próprias, como foi, por exemplo, o GBG Senior Tech Venture. Foi uma Venture Builder que nós criamos no Brasil, né, em parceria com a FCJ, que hoje está sendo cuidado pelo Fernando Posch, e que a gente trata ali de oportunidade para startups, né, que queiram fazer alavancagem dos seus negócios num ambiente propício para crescimento. Então, isso foi algo que nós geramos, que nós desenvolvemos, está acontecendo, tem pessoas que fazem parte do GBG que migraram também para esse negócio, mas a gente não muda a essência de acolhimento das pessoas que querem entrar nesse ambiente que nós criamos e deu certo, de sermos hoje o maior grupo de network de middle market do Brasil. Né? E agora perfeito, porque nós estamos com essa parceria entrando pela porta da frente, através do Foco América, para a gente fazer
o que fazemos certo no Brasil também nos Estados Unidos. Mauro, quero te agradecer imensamente por essa sua incrível história e tenho total confiança e otimismo sobre o futuro dos nossos dois grupos, o GBG e o Foco América. E espero, Lineu, nós estamos aqui à disposição e sucesso para todos nós. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Um brilhante futuro a todos e até breve com mais conteúdo aqui de Miami.